Você é muito bem-vindo. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pai, te rendo graças por essa porção da tua palavra e que ela fale aos nossos corações, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Numa sala de aula haviam alunos de 9, 10 anos de idade e entre eles um menino especial, o Felipe, que tinha síndrome de Down. E ele era incompreendido pelos seus colegas. Quem tem crianças nessa faixa de 9, 10 anos de idade sabe que às vezes eles são insensíveis, às vezes até eles têm uma crueldade ingênua, e ele era motivo de chacota, de preconceito, e a professora sempre procurando contornar a situação, incluí-lo, fazê-lo com que ele se sentisse parte da turma. E chegou a Páscoa, e na Páscoa a professora trouxe ovos de plástico e pediu para que as crianças fossem ao pátio da escola e procurassem coisas que simbolizassem a Páscoa, a novidade de vida, enfim, tudo que ela simboliza. E as crianças saíram para o pátio todas felizes. Felipe foi, e pouco tempo depois elas voltaram, e aí as crianças começaram a abrir seus ovos, e a professora então foi olhando um por um. Num dos ovos tinham flores, e as crianças gostaram, acharam que era interessante, disseram que era muito bonito. No outro, uma borboleta, e aí as crianças acharam também muito legal. E aí abriu-se o ovo do Felipe e não tinha nada dentro. E aí as crianças não perdoaram. Você não entendeu a brincadeira, você fez tudo errado, isso e aquilo e tal. E aí Felipe retrucou, falou: não, muito pelo contrário, eu fiz certo, nós estamos falando de Páscoa, está vazio porque o meu ovo simboliza o túmulo, e o túmulo está vazio, porque ele venceu a morte, está vivo e breve vai voltar para nos buscar. Querido, Jesus, quando esteve entre nós, assim como Felipe, também foi incompreendido muitas vezes, foi tratado de forma diferente, rejeitado, perseguido. E sabe quem fez tudo isso? A humanidade, eu e você. Muitos não compreenderam o amor, o cuidado, a vontade de Deus para nós. Nós, a humanidade, rejeitou Jesus. Mas mesmo que Jesus não tivesse sido rejeitado, ainda assim, ele teria ido para a cruz do mesmo jeito. E sabe por quê? Porque era a única maneira de perdoar os meus e os seus pecados, os pecados dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos filhos, enfim, de toda a humanidade. Mas você já pensou como foi difícil para Jesus? Você já foi para outra cidade onde você não conhecia ninguém? Já andou numa rua e sentiu que as pessoas olhavam para você? O que é que essa pessoa está fazendo aqui? Jesus enfrentou isso tudo e muito mais. E sabe por quê? Pelo grande amor que Ele tem por mim e por você. Veja que o texto que acabamos de ler fala que Ele participou da condição humana.
Ou seja, ele se tornou alguém sujeito à morte, para que por sua morte fosse derrotado aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. E mais, que libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Qual é o seu maior medo? Eu acredito que sem muita delonga você responderia que o seu maior medo é o medo da morte. Eu creio que para todos nós esse é o maior medo que temos. Mas eu quero dizer algo para você: o Deus que nós servimos venceu a morte e Ele promete ressuscitar todos nós que cremos nele. Evangelho de João capítulo 6, versos 37 a 40, 44 e 45 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Note que 3 vezes Jesus nos promete: eu ressuscitarei você. Você já parou para pensar como é que seria a sua morte? Como é que seria esse dia tão tenebroso? Que assunto delicado da gente conversar, da gente tratar. Há quem passe na frente das funerárias aí e dê uma espiada e fala: qual será, né? Qual será o caixão que vão usar? Morte é uma coisa que nos causa muito desconforto. Morte é uma coisa que nos causa medo. Porque, queridos, é fato, aos olhos humanos e pela perspectiva terrena, morte é final. Não tem volta. Não é como quem vai viajar ali, aqui, que tem dia para ir, tem dia para voltar. A morte, ela é final. Ela é muito forte. Mas olha que interessante. Jesus me lembra, e Jesus te lembra, que mesmo que você passe pela morte, um dia seu túmulo também vai ficar vazio, graças a Jesus. E qual é o poder pelo qual Jesus vai fazer isso comigo e com você? O que é que dá a Jesus a força para vencer a morte? Por que que Ele faria isso por mim ou por você? Porque Ele nos ama. Coroas sempre foram um sinal de autoridade e realeza. O rei Charles tinha uma coroa de 8 lados, e cada um dos 8 lados tinha uma plaqueta de ouro. Cada plaqueta era revestida de esmeraldas e de pérolas. Ricardo, coração de leão, rei da Inglaterra, tinha uma coroa tão pesada que precisava de 2 homens para segurar na cabeça dele. A rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, ela tem uma coroa que vale 20 milhões de libras. Mas junte todas essas coroas, elas não valem nada em comparação às coroas que Jesus Cristo tem. Apocalipse capítulo 19, verso 2 diz o seguinte: que Jesus tem muitas coroas. Ele tem a coroa da justiça, Ele tem a coroa da glória, Ele tem a coroa da vida, Ele tem a coroa da paz, e Ele tem a coroa do poder. Mas de todas as coroas que Jesus tem, que Jesus possui, uma é a mais querida de todas:
E ela não foi fabricada com ouro, não foi fabricada com prata, ela não foi revestida de pedras preciosas. Essa coroa, ela não foi formada pelas mãos de um mestre artesão ou pelas mãos de um joalheiro, muito pelo contrário. Ela foi formada depressa pelas mãos rudes de um soldado romano. Essa coroa não foi colocada na cabeça de Jesus numa cerimônia de glória, glamour e de honra. Ela foi colocada em Jesus num ato de humilhação. Essa coroa é uma coroa de espinhos. E o impressionante sobre essa coroa, a coroa que Jesus escolheu para ele, é que todas as coroas que ele poderia ter escolhido, essa não pertencia literalmente a ele. Essa coroa era minha, essa coroa era sua. Eu e você merecíamos usar essa coroa. Eu e você merecíamos sentir os espinhos. Eu e você merecíamos sentir o sangue escorrendo. Eu e você merecíamos sentir toda aquela humilhação, aquela injustiça, aquele desprezo, todos os açoites. Eu e você merecíamos toda aquela dor. Mas a você e a mim, Jesus oferece a coroa da vida. Ele tomou a nossa coroa e nos oferece até hoje a coroa que era dele, a coroa da vida eterna, por causa do poder do amor dele. Poder esse que venceu a morte, poder da ressurreição de Cristo Jesus. Queridos, é Páscoa, é tempo de celebrar, é tempo de trazer à memória que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, em nome de Jesus, Jesus se fez homem, desceu do alto e sublime trono, assumiu a condição humana, passou por todo esse sofrimento, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele morreu naquela cruz, ele ficou preso lá não pelos cravos, mas sim pelo amor que ele tem por mim e por você. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Eu tive o privilégio de, no ano de 2014, ver com os meus próprios olhos: o túmulo está vazio, ele está vivo e ele cuida de você, ama você e quer que você vá morar com ele no céu. Então se alegre, tudo isso pelo poder da ressurreição. É Páscoa, celebre, agradeça ao Senhor, comemore, louve a Deus. Ele é digno, Ele te ama, Ele é contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará. E como diz aquela canção, o meu Deus não está morto, nem pendurado num madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de ouro, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo e está olhando para você e olhando por você. Fica firme, creia, Ele venceu a morte e vai te ajudar a vencer suas dificuldades,
seus problemas, seus dilemas, suas lutas, suas dores. Deus é, sempre foi e sempre estará contigo. Fica firme. Deus te abençoe. Celebre a Páscoa. Vamos em frente em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado porque Jesus assumiu a coroa que era minha, a cruz que era minha, a morte que era minha, e isso tudo para me dar vida e vida em abundância. Por isso que hoje, Pai, meu coração se enche mais ainda de alegria e gratidão, porque se temos a doce esperança de que há um céu nos esperando, é porque o preço foi pago naquela cruz. A morte de Jesus Cristo abriu o caminho para que nós pudéssemos hoje ter a doce esperança de que há um céu nos esperando. Um Deus que se fez homem, morrendo a minha morte, para que eu tivesse vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, está vivo, e em breve vem para nos buscar. Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso lugar. O lugar que o Senhor tem preparado para nós não tem mais dor, não tem mais enfermidade, não tem mais luta, não tem mais medo, não tem mais a mentira, não tem adversidade. É o céu que foi conquistado na cruz. É nosso direito, é nossa herança. Obrigado, papai, por podermos celebrar mais uma Páscoa na tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.